Bom, boa noite a todos. Está começando a gravação, tá bom? Então, nossa primeira aula é de levantamento geodésico, né? A gente teve a aula passada, na segunda-feira passada, mas foi só para apresentar a disciplina. E a gente se conhecer hoje, a gente vai efetivamente começar a disciplina. E nessa primeiro encontro, a gente vai relembrar algumas questões da geodésia, dos conceitos básicos da geodésia, para a gente poder, nas próximas unidades, se aprofundar mais no levantamento geodésico. Tá bom? Lembrando sempre, qualquer dúvida, qualquer questionamento, abra o microfone e perguntem, tá? Não tem problema nenhum. Podem encaminhar pelo chat, o chat às vezes demora um pouquinho, porque eu preciso muitas coisas ao vendo ao mesmo tempo, pode ser que eu não perceba se chegar alguma coisa no chat, tá bom? Bom, então a gente vai começar. Então, primeiro a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os conceitos de geodésia, né? Então a gente tem como uma primeira abordagem do conceito de geodésia, aquela que diz que é uma ciência, né, que trata das investigações sobre forma e dimensão da superfície terrestre. É uma definição mais simples e mais direta do que é a geodésia. E nesse caso a gente tem um olhar específico sobre a forma e dimensões da superfície terrestre, que de um tempo para cá é um assunto bem discutido, né? Se a Terra é plana ou não. Né? Então a gente vai ver um pouquinho de algumas questões que comprovam a esfericidade da Terra e o tamanho da Terra, que é o foco que a geodésia faz, que é o foco da nossa formação. Né? Como engenheiros cartógrafos, como agrimensores, né, uma das principais objetivos da nossa atividade é saber exatamente o tamanho, a forma da Terra, para que a gente possa representá-la ela através de documentos cartográficos. Mas se a gente for aprofundar algumas questões, a gente passa por algumas definições que têm um detalhamento maior e que agrega um pouco mais de conceitos mais robustos em relação à geodésia. Né? Então, uma disciplina que lida com a medição e a representação da Terra. Então, já entra, diferentemente da outra, que era apenas da investigação, aqui, já um pouco mais direto sobre a medição, né, e representação da Terra. Então, medir a Terra, né? Incluindo o campo da gravidade com a variação no espaço-tempo. Então, a gente tem a questão da forma e a dimensão agora descrita como a medição e a representação. Então, a forma no que a gente vai representar e o tamanho no que a gente vai medir efetivamente, sendo que é incluído aqui nessa definição um outro elemento que é fundamental para que a gente possa definir essa forma, que é o campo da gravidade e como ele varia ao longo do espaço-tempo. E de uma definição muito mais robusta ainda que é um ramo da matemática, a geodésia é um ramo da matemática que determina aí como, aí já diz como, né, por meio de observações e medições, então através de observações sobre a superfície terrestre, através de medições sobre a superfície, identificar a exata posição de pontos, figuras, áreas, né, em especial aquelas de grande superfície terrestre, em que efetivamente a gente possa que tenha uma influência da curvatura terrestre, né? E que vai ser definida a partir da forma e o tamanho da Terra e da variação da gravidade terrestre. Então a gente, na verdade, junta a definição anterior, que fala da posição, fala da forma, do tamanho e da gravidade terrestre, mas agrega também que esses processos têm em comum dos grandes intuitos determinar a exata posição de figuras, áreas, assim, pontos e assim por diante. Para isso, reforça mais ainda a questão de saber que figura é essa que a Terra tem. De cara, para a gente poder mais à frente revisitar esse conceito, de cara a gente define que a Terra não tem uma forma específica, né? Como você tem uma bola de futebol que é uma esfera, ou uma bola ovular, ou mesmo um canudo que é uma superfície cilíndrica. Ela não tem uma forma bem definida, não bem definida, perdão, não tem uma forma geométrica que é conhecida. Então ela tem a forma dela. É como se você fosse falar ou fosse pensar
numa cabeça de uma pessoa, ou seja, qual é o formato da cabeça de uma pessoa? Existe um nome de uma figura geométrica que seja exatamente igual à cabeça? Não, cada pessoa tem uma cabeça. Se você for olhar mesmo, este formato, ele não tem uma superfície geométrica conhecida como esfera, cone, cilindro, cubo, né? Que o nomeie especificamente. Uma superfície dela, que representa exatamente aquele formato, sem um nome pré-determinado. Tá? Como há uma indicação específica da posição de figuras e pontos, é importante a gente ter essa associação também quando do estudo da geodésia, que a gente viu, né, quando a gente começou na disciplina, falar um pouquinho do que é a disciplina do levantamento geodésico, o que é o transporte de coordenada, a determinação de coordenada através de transporte de coordenada, seja uma coordenada bidimensional, seja uma coordenada tridimensional, a gente precisa saber exatamente a posição. No cinema é muito mais simples. Eu quero saber a posição de um assento, o L7. Existe uma possibilidade lógica de você chegar nessa posição, certo? Mas não existe uma questão, às vezes falta alguma lógica, até no sentido da direita, ou seja, né, normalmente quando você vai a um teatro, alguma coisa nesse sentido, em que a posição dos assentos ela é codificada, e é isso que a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de coordenada também, essa codificação a parte de um sistema em que você tem, né, as fileiras nomeadas com letras e as colunas nomeadas com número. Muitas vezes esses números não são sequenciais. O que é sequencial? Normalmente a gente vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele começa no meio, um lado é par e um lado ímpar, até para você saber que lado você está. Né? Então você tem, se você chega de um lado, você tem na fileira L, mas você está no assento 10, o seguinte é o 8, o 6, o 4, o 2, aí vai o 1, porque ele tem uma lógica, e você consegue até achar essa lógica do lado. Então, se eu estou na L7, a do lado é o L9, do outro lado é L5. Mas se a quantidade de fileiras muitas vezes são diferentes de quantidade de assentos, talvez você não tenha uma lógica tão certa em relação ao da frente. Então, para você determinar a posição de elementos, sendo que é uma das questões da geodésia, você determinar a posição não dentro de um cinema, de um teatro, mas determinar a posição sobre a superfície da Terra, você vai precisar também de todo um sistema que possibilite identificar aonde algum fenômeno ocorre, onde você está, algum elemento ocorre. E você vai ter que padronizar essa forma. E para padronizar, que a gente vai ver também mais à frente, você precisa saber da forma. Que forma? Qual o tamanho? Né? Se a gente for fazer essa mesma analogia com um teatro, a quantidade de posições no teatro depende do tamanho dele. Né? Então, essa mesma analogia você vai fazer em relação à necessidade de saber essa forma e esse tamanho da Terra para se posicionar. Né? A mesma, e aí vamos levar isso então para uma superfície terrestre. Né? Eu posso montar um sistema de coordenadas que identifique essas posições, né, na superfície terrestre de forma única? Posso. Eu posso criar isso? Pode. Pode ser desse formato, linha e coluna? Pode. Mas como fica isso para uma Terra de um tamanho tão grande que você precise de pontos em diferentes lugares sobre a superfície terrestre? Como é que fica essa codificação? Então você parte para um sistema de coordenadas que seja mais adequado para essa superfície. Né? Então, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, vocês conhecem, a gente vai entrar em detalhes mais à frente, mas no processo nem mais à frente, a gente vai entrar isso é só em cálculo geodésico. Mas a coordenada ela tem toda uma padronização que vocês já conhecem em relação à latitude, à longitude, em relação aos seus meridianos de referência, para que você possa ter essa posição. Mas para isso, você precisa conhecer essa forma, essa dimensão da Terra. Né? Não só também para. Lembra quando ele fala assim, pontos, figuras, então eu posso querer uma determinada dimensão. Então eu vou sair desse ponto, por esse trecho aqui eu chego nesse. Qual é esse valor? Como é que eu meço esse processo? Né? Qual é a régua que eu vou usar para medir essa distância?
como é que eu faço essa medição? Num plano? Ok, eu tenho um plano, ele é plano cartesiano, né? Desculpa, é um plano bidimensional, e eu consigo, e ele está dentro de uma determinada escala, eu vou medir. Quando a gente tem uma superfície que é muito grande, né, como o planeta, como a superfície terrestre, em que você vai precisar também definir qual é essa figura para você poder fazer essa medição, né? Não só de distância, mas como de área. Eu vou precisar medir essas áreas. Então, quando a gente, lá na definição, qual é a formulação que eu vou usar para isso? Né? Isso aqui é uma formulação, um exemplo de não é efetivamente a fórmula para medir área, só para a gente pensar em que a partir, para eu poder fazer um cálculo, como está lá na definição, a exata posição de linhas, áreas e poder me relacionar com esses elementos, poder tirar informações desses elementos, seja de posição, seja de dimensão, de distância, de área, eu preciso ter referências para fazer essa medida, né? E, por consequência, até formulações matemáticas. Opa, se eu preciso ter formulações matemáticas, eu passo a ter uma necessidade de ter uma figura geométrica com uma função matemática que eu possa medir. Um plano, a gente consegue tirar uma distância através do teorema de Pitágoras, né? Que a partir de um conjunto de coordenadas plano retangulares, eu consigo medir uma distância. E sobre uma superfície esférica? Todo esse processo, e qual é essa superfície esférica? Então, todo esse processo para tirar obter essas informações de posição, de área, de dimensão, eu preciso conhecer essa figura, saber que figura é essa, e que figura matemática é essa para poder fazer essas observações, tirar essas informações. Tá? Então, reforçando, né, que eu preciso, para a determinação da posição de pontos e figuras e áreas, eu vou precisar dessa figura matemática, eu vou precisar conhecer essa forma. Que fórmula matemática é essa? Ou seja, né? Como é que eu faço cálculos de área sobre essa superfície? Claro, superfícies planas, ok, a gente sabe, é tranquilo, cálculo de um quadrado, de um retângulo, de um círculo, porque eles estão numa superfície plana, né? E ele tem uma formulação matemática muito mais simples, né? Uma formulação euclidiana, né? Da superfície euclidiana, de pontos, de linhas, de áreas, em que você consegue calcular essa distância. Mas, e aí volta, qual é essa figura e qual é esse tamanho que a Terra tem? Como é que a gente vai definir isso? Se a gente for pensar para definir a figura da Terra e definir o tamanho da Terra, se a gente for pensar em pontos de vista, ou seja, uma pessoa sobre a superfície terrestre, e isso remete muito ao conhecimento muito antigo que se tinha, o campo de visada não permite que você tenha a ideia efetiva de uma curvatura da Terra, que a Terra tem um formato esférico, um formato curvo. O que você consegue perceber é uma linha plana. Por isso, muitas vezes, o entendimento, em alguns momentos, se faz com que a Terra fosse uma superfície plana. Como a gente já falou no início, que a Terra tem o formato que ela é, né, o formato dela, a gente vai procurar figuras geométricas que mais se aproximam desse formato. E aí uma primeira questão, eu posso usar o plano, considerar a Terra plana para as minhas atividades? O que vocês acham? Atividades de medição, né? De determinação de coordenada, medição de ângulos, de distâncias, de áreas. Eu posso usar a Terra como um plano? Eu posso dizer que a Terra tem uma representação plana? Não estou dizendo que ela é. Estou dizendo que eu posso adotar ela como um plano. Dependendo do tipo de cálculo, talvez possa, não? Dependendo do tipo de cálculo, dependendo do tipo da finalidade, né? Então imagina, será que efetivamente numa área que eu estou trabalhando, uma área relativamente pequena, eu posso considerar a Terra plana? Será que o erro ao considerar a Terra plana é muito menor do que o próprio erro do trabalho que eu estou fazendo, né? Da medição que eu estou determinando, ou do quanto eu posso errar? O quanto eu posso errar é um mantra que o engenheiro tem que ter, ou seja, o quanto ele pode errar.
porque isso é o que vai definir efetivamente o trabalho, a qualidade do trabalho, o que ele precisa fazer, né? Então, se efetivamente, como você falou, eu tenho uma área pequena em que a curvatura da Terra, né, como exemplo aqui, não faz uma referência, não faz não implique, né, numa perda de qualidade maior do que o próprio processo de medição, posso adotar a Terra plana. E isso é feito na topografia, né? A topografia considera a Terra plana, reformulando para não ter problema, considera a figura geométrica para representar os elementos sobre a superfície da Terra como um plano, né? Só que isso dá limitações. Eu não consigo fazer isso para representar, muitas vezes, um país como um todo, ou o globo, né? Ela me limita. Para a gente entender o quanto isso é relevante ou não pelo trabalho, imagina, pega uma bola relativamente desse tamanho e corta um pedaço pequenininho, né? Ou pega um globo, às vezes você tem aqueles globos, né, de bexiga, de balão que enche, né? Para você ter uma ideia, vai lá, corta um pedacinho assim de uma área, né? E bota sobre a mesa. Você vai ver uma curvatura ou vai ter uma percepção dela plana? Por que isso? Porque, na verdade, a curvatura ali está muito pequena, né? Então, para áreas pequenas, a Terra pode ser um plano. Mas, dependendo do que você olhe, né, num caso de você olhar outros planetas, olhar outros astros que têm uma superfície esférica, será que efetivamente a Terra é uma superfície plana ou ela tem também uma esfericidade, ela tem uma curvatura, tá? E aí a gente começa a pensar, bom, então vamos tentar, poxa, se ela gira, né? Qual é a velocidade? Você fala muito disso, né? Que a Terra, como é que pode uma bola cheia d'água girar loucamente, né? E a água não cair? Se você for pensar numa velocidade linear, ela tem uma velocidade de quase 2.000 km por hora, né? 1.700 km por hora, em que você tem, né, todo a circunferência, vamos pensar no Equador, se ela for esférica, partindo do princípio que ela é esférica. Se eu tenho, né, todo o comprimento do Equador e ele dá um giro em 24 horas, eu consigo, a partir do comprimento do Equador, em 24 horas, saber a velocidade dela. Mas como é um elemento, né, que tem uma questão angular envolvida, o ideal para se entender essa velocidade é a velocidade angular, em que ele tem uma velocidade partindo do quê? De quanto vai percorrer de forma angular, em radiano. Então, como vai dar um giro em torno dela mesma em 24 horas, vai levar em torno de 0,26 radianos por segundo, né? Essa é a velocidade angular da Terra. Se a gente pensar essa velocidade angular, ela é inferior, ela é mais lenta do que o ponteiro de um relógio, o ponteiro da hora de um relógio. Por quê? Porque o ponteiro da hora de um relógio, ele gira também 360 graus, só que ele leva o dobro do tempo, ele leva metade do tempo para fazer isso. Ele faz só em 12 horas. Então, se você parar e ficar vendo o ponteiro do relógio, o ponteiro das horas do relógio se mover, ele é 2 vezes mais rápido que a Terra se movendo. Então, se você puder estar fora da Terra, né, você não vai ver uma Terra girando assim loucamente. Nem quando às vezes aparecem algumas animações, né, da Terra girando. Imagina que ela vai ser 2 vezes mais lenta do que o ponteiro do minuto do relógio, que vai levar 12 horas para dar a volta, a Terra vai levar 24 horas. Bom, se a Terra gira, né, eu tenho um efeito sobre a superfície terrestre, né? Então, que é o que se justifica muito. A Terra está girando e por que a água não sai? Por que a gente não é cuspido para fora? Porque existe uma força na Terra, que é a força centrífuga, que vai expulsar a gente da superfície terrestre. Então, imagina, eu tenho um corpo aqui de massa sobre a superfície terrestre, e a superfície terrestre está girando, se ela for esférica, ela está girando no seu eixo aqui. E bom, vamos tentar calcular isso. Se eu tenho um raio da Terra, né? Vamos pensar que este raio aqui tem este valor aproximado. Eu estou nessa latitude de 30 graus,
para eu poder calcular a força centrífuga, eu tenho o quê? O raio, que é este raio em relação ao eixo de rotação e não o centro da Terra, porque ele está girando assim, então em relação ao eixo, e eu vou transformar esse raio no ponto através do cosseno da latitude vezes o raio, né? Mais a velocidade angular vezes a massa do corpo. Então, esse raio eu calculei aqui no ponto M. Essa é a velocidade angular, que a gente já viu anteriormente, né? 2π, 24 horas aí em segundos, 24 horas vezes 60, que é minutos vezes 60 segundos. Eu transformo isso para minuto e eu tenho a minha velocidade angular em segundos, né? Juntando tudo, pensando que um corpo de massa de 100 quilos, eu vou chegar a uma velocidade, uma força centrífuga, uma força que joga essa massa de 100 quilos para fora, um valor de 2 vezes 9 elevado a 10 à quinta potência, gramas por centímetro, gramas vezes centímetro por segundo ao quadrado. Então, essa é a força centrífuga que me joga para fora, ou que joga esse corpo de massa de 100 quilos nessa latitude, nesse ângulo de 30 graus. Então, por que a gente... Se tem essa força e joga para fora, por que a gente não é arremessado quando da Terra girando? Se ela gira, se ela é esférica. Porque tem uma outra força, a força da gravidade, que nos puxa para o centro de massa da Terra, certo? Que é definida a partir do produto das duas massas, ou seja, da massa da Terra e da massa do corpo, vezes a distância desse corpo até o centro, porque na lei da gravidade, esse corpo aqui, que é a Terra, que tem uma massa definida, você pode considerar ele todo no seu centro, tá? E uma constante gravitacional, que está aqui. Se eu substituo isso, se eu pego lá a massa da Terra, que é essa aqui, se eu pego aquela massa do corpo M aqui tinha que ser M, né? Tá N minúsculo, mas é M e não N. De 100 quilos, que é 10 elevado a 5 gramas, né? Se eu pego aqui, o G ao quadrado, porque eu multipliquei esses dois, tá, gente? Aqui tem grama também, é o grama ao quadrado. Mas a distância em centímetro, por causa das unidades da constante gravitacional. E eu chego que é na minha força gravitacional, a força que puxa esse corpo para dentro, e é 979 quilos por metro por segundo ao quadrado. Vamos padronizar? Eu aqui, né? Para a gente ter uma ideia, tem em grama e em quilo por metro, para a gente poder entender também. Se eu tenho uma força que me joga para fora, eu tenho uma força que me puxa para dentro, eu vou ter uma resultante. Tá? E aí vamos olhar o seguinte, a força centrífuga está aqui, 2,9 elevado a 10 a 5. E a força da gravidade é 9,7 elevado a 10 a 7. Ou seja, a força gravitacional, perdão, não da gravidade, a força gravitacional é 335 vezes maior que a força centrífuga. Por isso que a gente não é jogado para fora. Né? Então, assim, vocês acreditam que uma bola girando com uma velocidade dessa e ninguém é jogado para fora? Sim, não é jogado. Primeiro que ele não gira assim, ele tem uma velocidade angular muito baixa, e a força gravitacional, a força que te puxa para o centro de massa, ela é 300 vezes maior que a força gravitacional. Então, a resultante, que é a força da gravidade, a força da gravidade é resultante da força gravitacional mais a força centrífuga. E aí essa é a força da gravidade, tá? Que ainda é muito próximo, se você olhar aqui, a força da gravidade com a força gravitacional, certo? Por que tem nomes diferentes? Porque a força da gravidade leva em consideração a força gravitacional mais a força centrífuga. Então, a gente tem uma superfície que está girando, mas ela sofre o efeito da força centrífuga e da força gravitacional, gerando a força da gravidade. Então, a força da gravidade é um elemento importante nisso, certo? Como a gente viu nas próprias definições, tá? Então, muitas vezes, não sei se vocês já ouviram falar, poxa, tem a forma da Terra é uma batata. Se você conseguir trazer duas batatas iguais, ou três batatas iguais, você pode até falar isso, né? Mas cada batata tem um formato. Então, na verdade, a Terra tem um formato dela, único e exclusivo para ela. O que a gente está falando quando fala
num plano, numa superfície esférica, numa esfera, são figuras que mais se aproximam a elas, figuras matemáticas, figuras geométricas. Tudo bem? Então a gente viu que a força da gravitação, a lei da gravitação é fundamental nesse processo, certo? É fundamental, porque é ela que vai reger todo esse processo dos elementos que estão sobre a superfície terrestre, inclusive a superfície terrestre. Né? Se você tem uma água sobre a superfície terrestre, ela está toda sendo regida pela força da gravidade, pela força centrífuga, pela força gravitacional, que é resultante dessas duas, a força da gravidade. Né? Da mesma forma, se você pensa, não, mas por que a gente não sente, muitas vezes, mesmo numa velocidade angular, uma velocidade linear de 1.000 e poucos quilômetros por hora, por causa da questão da inércia também. Né? A inércia não é você estar parado, a inércia é você não tem aceleração. Sua aceleração é nula. Então, quando você está num avião, o avião está voando a 300 e poucos quilômetros por hora, e você não sente essa velocidade toda dentro do avião, porque você está em movimento junto com o avião, você está na mesma aceleração do avião, certo? Então você está em inércia. Você só sente quando ele decola, né? Ele faz aquela pressão, mas depois você fica em mesma aceleração e você está em inércia com o avião. Da mesma forma, por que tem superfícies como né, estou usando o exemplo da maçã, que é famoso, por que essa maçã cai e outras não caem se tem a força da gravidade? Porque existe uma força puxando o galho para cima, que é a força puxando a maçã para cima, que é o galho. O galho está segurando. Então, eu tenho uma força que puxa, mas essa força que puxa não é suficiente para tirar ela do galho. Quando a força que puxa, que é a força da gravidade, for maior, ou seja, o galho começa a ficar mais fraco, mais maduro, ele perde esse vigor para segurar a fruta, ela cai, porque a força da gravidade foi maior do que a força do galho. Certo? Bom, então, partindo do princípio, se eu tiver um ponto e eu tiver várias forças atuando sobre esse ponto, né? Então, ponto, centro de massa, eu tenho 3 pontos, perdão, e esse centro de massa me puxa esses 3 pontos, e eu partir do princípio que esses 3 pontos têm a mesma massa e têm a mesma distância para esse centro aqui, se eu tenho ponto 1 com a mesma massa que o ponto 3, que o ponto 2, e as distâncias aqui são iguais, opa, então qualquer elemento sobre essa superfície aqui tem o mesmo potencial da gravidade, certo? Aqui é a mesma massa, a mesma distância. Então, eu tenho uma primeira ideia, que na verdade a superfície da Terra, ela tem uma forma, ela precisa ter uma curvatura, não dá para ser plano. Se eu tiver um elemento plano, se eu ativar a caneta aqui, né? Se esse ponto aqui fosse, botar um plano aqui, outro ponto aqui, um ponto P4, certo? Ele tiver a mesma massa que o P1, P2, ele vai estar o quê? Numa distância diferente. Logo, se ele está numa distância diferente, a força da gravidade que atua, ou a força gravitacional que está atuando nele aqui, na verdade, a força gravitacional, é diferente desse aqui. Mas para ter todos de mesmo valor, ele forma um círculo. Tá? Opa, então peraí. Vamos lá. Eu já vi que a Terra tem a forma dela, em que é muito importante saber a força da gravidade, que é a força que está agindo sobre os elementos que compõem essa superfície terrestre. As águas, tudo que está ali está sofrendo a ação da força centrífuga e da força gravitacional, que juntas resultam na força da gravidade. Beleza. Então, vamos propor algumas questões. A gente viu isso, né? Opa, está duplicado aqui. Duplicado aqui, depois eu apago. Então, se eu tenho essa questão aqui, e eu tenho que esta resultante aqui, eu vou até aproveitar já que apareceu aqui. Né? Se eu tenho um ponto aqui, um ponto de massa, a força gravitacional me puxa para o centro, mas eu tenho uma força centrífuga que não puxa para o centro,
Então, a força da gravidade não aponta para o centro de massa da Terra, aponta para um pouquinho para o lado, certo? Isso é percebido? Muitas vezes não. Mas esse aqui é o maior prédio que existe no mundo. Tem em torno de 828 metros quadrados. Ele é em Dubai. O que acontece? Se você pegar no piso do prédio e subir uma vertical, exatamente perpendicular ao piso do prédio, você vai ver que esta vertical não vai bater com a torre. A torre está um pouco inclinada. Por que a torre está um pouco inclinada? Por causa disso aqui. Porque para ele se manter aqui em cima, a vertical, o fio do prumo que você põe, ele não aponta para o centro de massa. Só que esse prédio é tão alto que você consegue perceber isso. Então, se você pegar a vertical do prédio exatamente aqui, perpendicular em relação ao chão do prédio, e o fio de prumo, né, eles estão deslocados. Por quê? Porque o fio de prumo não aponta para o centro de massa. Ele aponta um pouquinho fora, porque também existe o elemento da força centrífuga. Ok? Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Estão calados? Sim. Tá bom? Então, se a força da gravidade é importante nisso, então se tudo se adequa a essa força da gravidade, vamos pensar o seguinte: vocês já viram aqueles silos, né, de, de trigo, de milho, né, em que você vai jogando ali dentro o milho. E por que ele vai formando esses montes, né? Ele vai formando esses montes porque o atrito entre os milhos é maior do que a força da gravidade. Então ele não vai se adequando, ele vai, né, empilhando. Agora, se você pegar esse mesmo local e começar a encher de água, a água vai empilhar igual milho ou ela vai se distribuir? Né? Ela vai se distribuir, porque ela não tem uma força de atrito. Ela não tem uma força ali que a mantém. A única coisa que ela está sofrendo efeito é da força da gravidade, da resultante da força centrífuga e da força gravitacional. Bom, pensando assim, a superfície terrestre, se eu tirar tudo que existe e deixar só água, ela vai me dar exatamente o formato que a Terra tem. Porque, de novo, a Terra tem o formato dela. Ah, é uma batata. Me traga duas batatas de mesmo formato, exatamente iguais. Né? Cada batata tem um formato. E que nome tem para esse formato da batata? Né? Então, a Terra ela tem o formato dela. Que além, se você considerar só água, mas se você ver, você tem relevo, você tem superfície, então ela tem o formato dela. Então, na verdade, você não tem uma batata. O que você tem efetivamente são superfícies de mesmo equipotencial da gravidade. Então, se você tirar tudo, tirar toda a parte de terra e deixar só água, a água vai se adequar em relação à gravidade, certo? A força da gravidade. E se você vai enchendo mais de água, essa água vai subindo. Se você vai tirando, ela vai descendo. E ela vai se adequando ao quê? A potenciais de gravidade. Isso que a gente chama de equipotenciais, por quê? Em cima de cada potencial da gravidade, em cima de cada superfície dessa de mesmo potencial da gravidade, cada superfície tem o mesmo potencial da gravidade. Então você tem vários elementos, conforme eu vou me afastando da superfície, eu estou tendo outros valores da gravidade. Né? Então eu tenho uma superfície que tem o mesmo potencial, elas são perpendiculares, são linhas de força, elas não são paralelas. Vocês são GEOPs. Né? GEOPs são as equipotenciais da superfície da Terra, são as superfícies do equipotencial da superfície da Terra. Só que, como a gente viu lá no início, se eu preciso determinar uma coordenada, alguma coisa nesse sentido, eu preciso ter uma referência. Né? Então, quando a gente até viu de você definir a posição num teatro, eu preciso saber qual é o elemento que inicia, qual é a cadeira que inicia, qual é a fila, começa de cima, começa de baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, do meio. Então, eu vou ter que definir aqui qual é aquela superfície que vai ser a superfície de referência.
E para isso, eu vou pegar a superfície que vai se adequar ao nível médio. Então, esse GEOP, que é uma superfície de mesmo potencial da gravidade, que é aquela que que o nível dos mares se aproxima, eu vou chamar de geóide, que é meu GEOP origem. Então, não é uma figura geométrica, é uma figura com uma característica física chamada geóide, que é o GEOP, que são figuras de mesmo potencial, em que eu defini como o de origem, como se fosse o zero. Tá ok? Então, essa figura que tem uma característica física é aquela que mais se aproxima da superfície terrestre. Ela é a superfície terrestre? Não, ela ainda é a que mais se aproxima da superfície terrestre. Tá? Bom, então eu vou ter aqui, né, a superfície real, como a gente viu, ela não é matemática, ela não tem uma forma específica conhecida, ela não tem elemento nenhum. Ela é composta pelas superfícies, né, a parte acima do nível da água ou abaixo tem o formato dela. A água ela vai se adequar a essa superfície de mesmo potencial, e essa superfície de mesmo potencial, né, é o geóide. O que eu preciso agora é saber o seguinte: qual é uma superfície matemática que se aproxima? Eu posso dizer que a esfera se aproxima desse geóide? Qual é essa superfície matemática? Né? Pode ser o plano? Não, se ela é tridimensional, não dá para ser o plano. Posso até usar em áreas muito pequenas. Como eu posso usar a esfera também. Mas aí são mapeamentos em tipo, vou fazer um mapa do mundo num atlas. Vou fazer um mapa do mundo para botar numa parede. Por quê? Porque o erro ao adotar a esfera, ele é menor do que o próprio erro da escala de um mapa mundi preso na parede, né? Escala, sei lá, 30 milhões, 10 milhões, alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas eu preciso saber dessa figura matemática, preciso saber essa figura matemática. Para saber qual é essa figura matemática, eu vou voltar lá na questão da gravidade. Tá? Eu vou voltar lá e falar assim, opa, peraí. A gente viu que um corpo, né, lembrando, de massa 100 ali, né, ele sofre efeito da rotação, da força centrífuga e da força gravitacional. Se eu pensar nesse corpo no Equador, opa, esse corpo no Equador, a latitude vai ser zero, eu tenho a massa da Terra mesma que eu usei, eu tenho a massa de 100, eu tenho raio, eu tenho tudo que a gente usou no outro elemento, e eu vou calcular a força da gravidade, a força gravitacional, perdão, e a força centrífuga. Bom, a força da gravidade vai ser o quê? A força gravitacional menos a força centrífuga, ok? Então eu tenho aqui a força da gravidade no Equador. Agora vamos calcular mesmo isso, a mesma coisa no polo. Opa, no polo o que acontece? Eu tenho uma força da gravidade e eu tenho o quê? Uma força centrífuga. Como a força centrífuga aqui é zero, por que ela é zero? Porque esse ponto aqui, ele não está distante do eixo de rotação, ele está no próprio eixo. Certo? Então eu vou ter uma força aqui da gravidade no polo. Quando vamos olhar essas duas juntas? Opa, a força da gravidade no Equador tem 9,76, 10 elevado a 7 gramas por centímetro dividido por segundo. E no polo, 9,96. Opa, é maior. Espera aí. Se a força da gravidade no polo é maior do que a força no Equador, os raios não podem ser iguais. Ok? Se os raios fossem iguais, a superfície tinha que ter a mesma força. Os raios não são iguais. E como ele é inversamente proporcional, quanto maior a força, menor é o raio. Então, o raio do Equador ele é maior do que o raio do polo. Tudo bem? Ok sobre isso? Sim. Né? Só para dizer o seguinte, opa, peraí. Então, ele não pode ser uma esfera. Ele tem que ter uma superfície matemática em que eu tenha a diferença entre o raio do Equador e o raio do polo. Tá ok? Então, qual é essa figura geométrica cujo raio do Equador é maior que o raio do polo? Né? E aí, se a gente vai efetivamente buscar essas figuras geométricas, você tem a elipse numa superfície plana, tá? Cujo o raio do Equador
ou o raio, né, aqui, o chamado A, ele é maior que esse raio B. E como ele é uma figura geométrica, eu tenho uma equação sobre essa superfície. Então, a partir de qualquer ponto sobre a superfície, e partindo desses elementos, os raios que são constantes, se eu tenho uma coordenada x, eu sei qual é a coordenada y. Se eu tenho uma coordenada y, eu sei qual é a coordenada x. Como a superfície terrestre é uma superfície tridimensional, quando eu vou trabalhar com essa figura tridimensional, que entra um outro eixo, e no Equador, aí sim, são todos da mesma distância, esse eixo aqui é igual a esse, o eixo A é igual ao eixo B, o semi-eixo. É igual ao semi-eixo C. E eu também tenho uma equação. Então, se você voltar, a gente voltar um pouco e relembrar algumas questões, principalmente da geodésia. O que a geodésia faz? Ela é uma ciência, ela é um ramo da matemática que se preocupa em quê? Em fazer medições e observações para eu poder ter a exata posição de pontos, linhas ou áreas sobre a superfície terrestre. E para isso eu preciso saber qual é essa figura que a superfície terrestre tem, qual é a figura geométrica. Porque para eu medir, eu preciso ter uma função matemática, tá? Para eu poder medir analiticamente. Claro, se eu vou lá no campo e vou medir, é uma coisa, mas você não faz só isso, né? A função de um documento cartográfico é esse. Você não precisa ir no campo para obter medidas, obter valores, obter informações sobre aquela área que está representada num documento cartográfico que você quer trabalhar, tá? Então, é a função de um documento cartográfico trazer para o usuário o espaço geográfico que ele quer trabalhar. Então, para isso, eu tenho que ter num documento cartográfico possibilidade de realizar medições analíticas ali por cima, né? Reprojetar aquela superfície. Então, eu preciso saber que figura é essa. A gente viu que uma das questões fundamentais da superfície terrestre é o efeito que o processo de rotação que a Terra tem e a força gravitacional exercem, né? A resultante dessas duas me dá uma força gravitacional. E essa força gravitacional é diferente no polo. Bom, antes até isso. Essa força gravitacional me gera uma superfície que tem uma característica física. Qual é a característica física? É de ter o mesmo potencial da gravidade sobre qualquer ponto dela, que são os geópes. Aquele que se aproxima, ou que o nível médio mais se aproxima mais, que eu vou considerar o geópe em origem, é o geóide. É uma figura que tem uma característica física, que é o quê? O potencial da gravidade, certo? Em que mais se aproxima à superfície da Terra, ok? A gente viu também que por esta característica do geóide, quando você está no Equador, a força gravitacional é menor do que quando você está no polo. A força da gravidade é menor do que você está no polo, porque tem um efeito de rotação. Isso faz com que a gente tenha o quê? O raio do Equador maior do que o raio do polo. Opa! Então, aquela figura que eu estou procurando para eu poder realizar minhas operações analíticas sobre a superfície terrestre, sobre as representações da superfície terrestre, que são os documentos cartográficos, essa figura é um elipsoide. Então, para a geodésia, a figura da Terra é um elipsoide de revolução. Tá? Que é o quê? O giro dá uma elipse no seu eixo menor. Ok? Perfeito. Tranquilo. Mas qual é o tamanho da Terra? Até agora você só me disse a forma. Ela é desse tamanho, ela é desse tamanho, ela tem. Até usei alguns valores de raio. Eu poderia fazer aqueles testes todos com um raio de 2 centímetros. Né? Qual é o tamanho da Terra? Bom, como é que se define isso? A primeira possibilidade. Eu copiei, agora que eu estou vendo aqui. Bom, tudo bem. A primeira, uma das primeiras, a primeira não, mas a primeira medição foi pelo Erastótenes, né? Efetivamente, uma das que chegaram mais próximo e que foi uma campanha efetiva para calcular isso através de métodos
de observação geodésica ocorreu em 1861. E como é que é feito? Se parte de pontos de coordenadas conhecidas, que eram determinadas através de astronomia. Então, eu determinava pontos por astronomia. Então, quando eu determino coordenadas por astronomia, latitude e longitude, eu vou saber o quê? Valores de longitude de um ponto. Então, se eu determino, né, aqui pontos com latitude e longitude, eu determino outros pontos aqui com latitude e longitude através de astronomia, e eu vou medindo, eu vou conseguir o quê? Medir qual é o comprimento de um arco de meridiano, um comprimento de arco de equador. E aí eu consigo definir, opa, peraí, se de um ponto até aqui variou, sei lá, 15 graus de longitude e deu não sei quantos quilômetros, eu posso fazer essa relação e saber quais são esses raios, né? Então, essas medições proporcionaram que você tenha a ideia efetiva do tamanho da Terra, através dessas observações. Claro que hoje isso fica muito mais palpável nesses processos de medições pelos sistemas de posicionamento global, né? Em que você consegue determinar coordenada e fazer o mesmo procedimento. Você medir distâncias. Então, dentro dessa mesma ideia, se a gente volta àquela questão lá da topografia, em que eu defino que eu posso usar o plano como figura matemática para representar a Terra, é diferente de eu dizer que a Terra é um plano. A Terra é plana. É dizer que eu posso usar como figura matemática para representar parte da Terra um plano. Sendo que essa parte da Terra, ela tem que estar... o erro ao adotar esse plano tem que ser o quê? Menor do que o erro esperado por aquele trabalho. Todo o trabalho de topografia, todo o trabalho de geodésia, todo documento cartográfico, toda observação tem erro. O que você precisa saber é que erro é esse e se ele está adequado. Então, se imagina, eu vou fazer um levantamento para cálculo de IPTU, certo? E aí o metro quadrado em um determinado lugar é 100 mil reais. Tá? Se eu errar um metro, é 100 mil a mais ou 100 mil a menos. Eu posso errar um metro? Provavelmente não, eu tenho que ter muita precisão em relação a isso. Se eu estou fazendo a mesma coisa para calcular, mas só que o metro quadrado custa 50 reais. Certo? Então, a precisão ela é adequada à finalidade do que você quer trabalhar. Certo? Talvez o último erro, o último exemplo não esteja bom, que você não tem um metro quadrado por 50 reais. Mas se você tiver num barco à deriva, se você tiver 100 metros para lá ou 100 metros para cá, vão te achar. Concorda? Naquele mar, ali naquele oceano todo. Então, a precisão está sempre adequada ao qual é a finalidade do teu documento cartográfico, qual é a finalidade do teu projeto. Então, vai ter momentos que eu posso adotar. Por quê? Porque a formulação matemática para o plano ela é muito mais simples do que a formulação matemática para um elipsoide. Só que hoje, em vez de a gente usar os antigos pontos de Laplace por astronomia, se eu ponho pontos de GPS em espaços se eu considerar plano essa distância, não vão agregar erro maior do que o erro do próprio projeto, eu posso botar pontos GPS e fazer topografia entre esses pontos. Tá? Eu posso considerar as minhas medições em cima de um plano, mas eu tenho que saber qual é o tamanho desse plano. Tá? Só que aqui a gente está falando de levantamento geodésico, então a gente está falando de levantamento que considera a esfericidade da Terra. Ao considerar a esfericidade da Terra, eu vou usar que superfície matemática para representar a Terra? Perdão. O elipsoide de revolução. Tá? Que ele foi todo construído, foi e ainda é refinado, para que seja uma figura matemática que mais se adequa àquela figura lá de meio da gravidade
em que no nível médio dos mares se aproxima, que é o geóide. Tudo bem? Não falei novidade para vocês, certo? Não. Tá? Só relembrando que é fundamental para o que a gente vai fazer nos levantamentos geodésicos, em que vamos precisar dessas duas figuras matemáticas. Dessas duas figuras que representam a superfície da Terra. Uma figura matemática e uma a figura que representa o que? A característica física da Terra, que é a força da gravidade, que é a resultante entre a força centrífuga e a força gravitacional. Ok? Para que eu vou usar essa força? Para que eu preciso dessa superfície que corresponde a um mesmo potencial da gravidade? Porque projetos que levam em consideração a altitude têm essa superfície como referencial. Então, se a gente está falando de trabalhos em represas, em barragens, em que você vai trabalhar com nivelamento, em que você vai calcular desníveis, isso tudo tem que estar rebatido e associado ao quê? Essa superfície de mesmo equipotencial da gravidade. Certo? Como eu sei em que potencial da gravidade, ou melhor, como eu sei em que altitude eu estou? Existe alguma coisa que me leva a saber e a transportar transportar a altitude para um determinado local? Estou com um projeto de barragem, eu preciso saber que altitude aquela barragem está, ou as altitudes que existem ali no redor. Como é que eu chego com essa altitude ali? Eu parto de quê? Alguém lembra? Do nível médio dos mares? Ok, do nível médio dos mares. Como é que eu materializo o nível médio dos mares? Como é materializado o nível médio dos mares? A partir do marégrafo? Sim, também. Mas assim, você não tem marégrafo. Eu estou fazendo um projeto lá em, sei lá, em Brasília. Lá não tem um marégrafo, né? O nível médio dos mares, ele está desculpa, o marégrafo estão monitorando as variações do nível médio do mar. Eu preciso definir qual é esse nível médio, para que ele varia ao longo do tempo. Por que o nível médio dos mares, na verdade, não é o nível médio, por que o nível do mar vai variar ao longo do tempo e eu preciso chegar a um valor médio? Porque além dos efeitos que tem na superfície terrestre de massa, também tem o efeito dos outros planetas. A Lua é um astro que faz muito efeito no nível, né, das marés. Só que outros planetas também fazem, outros astros também fazem, muito menos. Né? Então, por isso que eu tenho um conjunto de observações muito grandes no marégrafo. Mas o marégrafo está lá monitorando o nível médio do mar, né? Monitorando o nível do mar e calculando, né, o nível médio. Mas se eu quiser saber lá em Goiânia, em Brasília, como é que eu materializo o nível médio do mar lá dentro, lá dentro do Brasil, em Goiânia, em Brasília? Não, estava indo tranquilo, ou seja, nível médio dos mares, marégrafo, mais um próximo passo. A partir do Tibituba, que seria o marco zero? Sim, esse é o Ibituba. Mas eu preciso materializar esse nível médio dos mares lá em Goiânia. Como é que eu materializo lá em Goiânia ou em Brasília? Lá no meio, no centro-oeste. Tem Entendeu? que carregar ele, a coordenada dele. E eu carrego e eu materializo isso através das estações Geodésica. das estações geodésicas. Eu parto lá de Ibituba, mas eu preciso, como é que eu vou saber? Então eu construo marcos que materializam isso. Então as referências de nível, que são estações geodésicas, ela tem o quê? O valor da altitude ali naquele marco, certo? Aquele valor de altitude está materializando o quê? A distância daquele ponto na linha vertical, né, até o geóide. Quando você pega uma RN, está lá. A altura ortométrica, ou altura normal, que a gente vai vir falar sobre isso também, de, sei lá, 600 metros. O que isso está dizendo? Que aquele marco, aquela chapa, aquele pontinho do marco geodésico, ele está distante pela essa linha do vertical do lugar, 600 metros até o geóide. Eu materializo o nível médio dos mares lá.
tá? Que o materializar no nível médio mares não é nem sempre ter o zero, né? Você vê, a RN de partida, quando a gente for ver a rede geodésica, a gente vai... Eu vou mostrar a RN, né? A RN da partida do componente altimétrico, ela não tem valor zero, certo? Porque ela está sobre a superfície, ela não está lá na beiradinha da água que é zero, né? Ela está mais para dentro do continente. Então, as réguas, e aí sim, aí se você for, né, a régua do marégrafo, você tem toda uma rede ali de RNs e tudo para que você possa determinar aquela altitude e levar para as outras partes do país. Só que você leva isso a partir de nivelamento geodésico, que a gente vai ver, e a partir também dos levantamentos gravimétricos. Vocês vão ver em geodésia física, né? Você vai fazendo essas correções em todos esses pontos, também com observações gravimétricas. Tá? Por isso da importância da gente também conhecer o geóide. Na verdade, não só por isso, porque o geóide é efetivamente a figura que mais se aproxima da Terra. E é a partir deste conhecimento que eu vou definir o elipsoide. Tá? Então é nessa ordem. Figura da Terra, que é a dela própria. Eu conheço qual é esse elemento que a define. Porque assim, se você vê também, por que o elipsoide, por que você usa elipsoide, o achatamento? Por causa até do processo de rotação, né? Vocês já foram em alguma pizzaria que tem o pizzaiolo girando a massa? Por que ele está girando a massa? Porque ele faz uma força centrífuga ali girando e a massa vai se esticando, certo? Ele gira para fazer essa função, para que a força centrífuga vai puxando a massa. Então, se você pega uma bola e gira ela muito forte e ela é volátil, como, né, a Terra é como se gira muito, ela vai puxando, porque você vai girando, que é a força centrífuga. A força centrífuga no Equador tem um valor. No polo não tem nada, né? Zero. Então, isso faz com que você tenha também esse entendimento dessa superfície matemática. Tá bom? Bom, para a gente fechar. Então, a geodésia ela tem 5 campos de estudo, né? A geodésia geométrica, que cuida da posição relativa, né, a partir das medições angulares e lineares de observações. Então, é todo um estudo para que eu faça essas medições de ângulos e distâncias sobre essa superfície matemática que é o elipsoide. Eu determine coordenadas, eu meço distâncias, por aí. Você tem a geodésia física, certo? Que vai fazer todas as determinações do vetor de gravidade e, por consequência, desse equipotencial da gravidade, que vai mais se aproximar da superfície da Terra, por essa característica física da Terra. A geodésia astronômica, que se determina a partir da posição da superfície terrestre a partir de observações de corpos celestes, né? Então, eu determino coordenadas a partir de observações de astros naturais, astros celestes naturais. E a espacial é celeste. O que a gente fez? A gente deixou de usar esses astros naturais e colocou um conjunto de astros artificiais girando sobre a superfície da Terra, em que eu faço observações nesses astros, ou melhor, eu recebo informações desses astros e calculo a posição, certo? Só que aí tem um elemento importante nesse ramo da geodésia. Como isso tudo é feito de forma analítica, todas essas coordenadas que são geradas pela geodésia espacial são coordenadas localizadas em cima do elipsoide. Tá? E a gente vai ver quando a gente for falar mais à frente também, quando a gente for falar em altitude, a altitude que o GPS, que o GNSS, né, que os sistemas que compõem o sistema global de posicionamento, eles utilizam, é uma forma analítica e eles determinam uma altitude geométrica e não aquela altitude que tem uma característica física do potencial da gravidade. Tá? Isso também a gente vai ver mais à frente. Tá bom? E aí, o que a gente, na verdade, no levantamento aqui que a gente vai ver, a gente está trabalhando com a geodésia geométrica. É a posição relativa desses elementos a partir das observações angulares e lineares.
O nivelamento geométrico nada mais é que também a posição relativa a partir de medições de observações lineares, de desníveis, tá? Eu utilizo outras informações gravimétricas para ir corrigindo esse processo, porque ele é puramente geométrico e eu preciso ir fazendo essas correções no que se refere à parte da gravidade. Tá bom? Então, beleza sobre essa revisão da geodésia, ou seja, a gente entende que essa ciência, esse ramo da matemática que busca determinar a forma e o tamanho da Terra, ele faz isso para que a gente possa ter esse conhecimento, principalmente esse modelo matemático e esse modelo físico, que vai ser a referência total para os projetos de mapeamento, né? Para a produção de qualquer tipo de dado. Então, eu tenho um dado geoespacial sobre cobertura e uso da Terra. Esse dado ele está georreferenciado. Se ele está georreferenciado, ele está associado a uma superfície matemática que mais se aproxima à superfície terrestre, né? E a gente vai ver também, mais em cálculo geodésico, que essa superfície matemática, né, todo esse sistema que define essa superfície, a posição dessa superfície, ela vai variando com o tempo, com o surgimento de novas tecnologias, que é o maior exemplo disso é o Cirrus 2000. Né? A evolução do SAD para o Cirrus 2000, ou seja, a mudança, passa por um processo também de uso de novas tecnologias de posicionamento que o SAD até tenta, na sua realização de 96, até tenta, não, perdão, ele se utiliza dessa tecnologia no ajustamento de 96, mas ele é totalmente incorporado com o surgimento do Cirrus. Então, também há mudanças no sistema geodésico conforme há mudanças, né, nesse tamanho da Terra, nessa posição da Terra, com o surgimento de novas tecnologias e novas aplicações. Tá bom? Pessoal, então, esse era o primeiro papo que eu queria ter com vocês, aí, relembrando essas questões da geodésia, relembrando muito essa questão da figura física, relembrando muito dessa questão da figura geométrica, que a gente precisa ter essas duas, que essas duas são importantes. Para também, quando alguém olhar, não existe nenhum indício que a Terra é plana, tudo não indica que a Terra é esférica. Não é assim. A gente tem como comprovar matematicamente, tem como comprovar através de experimentos. Infelizmente, a gente não pode fazer esses experimentos hoje, mas seria bem interessante a gente fazer esses experimentos em cálculo geodésico, né? Como efetivamente a gente consegue comprovar essas felicidades. Tá bom? Também. Perguntas, dúvidas, qualquer coisa que vocês queiram perguntar. Vocês têm 1000 dúvidas para me perguntar. Por enquanto, volto a repetir, eu não tenho não. Tá bom. Mas fatalmente mais pra frente vou ter. Então, não descarta. Não, tranquilo. Então, assim, como eu falei, essa é uma primeira abordagem em que a gente traz para poder relembrar algumas questões, né? Principalmente nessa questão da superfície, que superfícies são essas, é importante. Tá? Hoje eu vou publicar depois aqui a primeira atividade para vocês fazerem. Tá? É uma atividade bem simples, ela é individual, é a partir de um texto de um livro. Não sei se vocês conhecem. É esse livro aqui, ó. Não sei se aparece. Deixa eu parar de compartilhar aqui, peraí. Pra vocês verem melhor. Não sei se ele aparece invertido ou dá dano para ler. É o livro O Prêmio da Longitude. Tá? Sim. Um livro pequeno, é interessante. É a história de como efetivamente se resolveu o problema de cálculo de latitude nos oceanos. Então ele faz uma primeira introdução, a partir desse texto, o que vocês avaliam sobre o que está ali. Eu vou publicar como atividade hoje para vocês, aí vocês têm uma semana individual, cada um faz as suas observações. Quem interessar depois, esse livro é bem legal. Ele é pequenininho, rápido de ler. Tá? Tá bom? Então é isso, pessoal. A gente tem o Zap. Qualquer pergunta. Eu vou parar aqui de gravar para não.
É... Perda a relação.